Prezado diácono Miron, caríssimos irmãos e irmãs, também minha saudação a você que agora nos acompanha. Reunidos na fé, nós celebramos o 8º domingo do tempo comum. Já estamos às portas do tempo quaresmal, tempo oportuno e propício, para que possamos avaliar a nossa vida de um modo profundo, à luz da Palavra de Deus, e crescer em conversão sincera. Deste modo, nós nos preparamos para celebrar a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Jesus, o mistério central da nossa fé. E a liturgia da palavra que nós escutamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é uma bela porta de entrada para este tempo quaresmal. Jesus hoje nos convida a fazer uma reflexão sobre a sinceridade, sobre a verdade e a honestidade. Características que devem estar presentes na vida dos seus discípulos. Hoje é também a conclusão do Sermão da Planície que há 2 semanas nós estamos escutando e refletindo. No início deste sermão, Jesus nos apresentou as bem-aventuranças. Na semana passada, Jesus nos convidou a fazer uma reflexão sobre a misericórdia e a sermos misericordiosos como o Pai do céu assim o é. A nossa vida precisa ser marcada pela atitude do amor e do perdão que nos fazem ser pontes na vida dos nossos irmãos, agindo de misericórdia para com todos. Mas hoje, irmãos e irmãs, na conclusão deste sermão, Jesus utiliza 3 imagens que nós devemos hoje refletir: a cegueira, o julgamento e os frutos. Na primeira imagem utilizada por Jesus, ele nos diz que um cego não pode guiar outro cego, porque senão os 2 cairão no mesmo buraco. Assim Jesus diz aos seus discípulos e também à multidão que está à sua volta, que se eles querem ajudar as pessoas, ajudar os outros a chegarem a Ele, a Jesus Cristo, que é o Mestre e Senhor, precisam acolher a sua palavra e os seus ensinamentos, colocando-os em prática. Precisam, portanto, viver como o próprio Jesus viveu, fazendo das suas palavras e das suas ações as palavras e atitudes da própria vida. Só deste modo, o discípulo deixa de ser cego e passa a enxergar, a perceber as coisas como Jesus percebe. E deste modo, com a própria vida iluminada, ele pode, portanto, iluminar os outros. Mas Jesus também diz aos seus discípulos que nenhum discípulo é maior do que o Mestre. Nós podemos chegar próximos do Mestre que é Jesus, mas nunca ultrapassá-lo. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que deve ser a conduta daquele que segue a Jesus. Se aproxima de Cristo, se aproxima da palavra, tem a vida iluminada e pode, portanto, iluminar. Nenhum caminho pode ser proposto aos outros sem que antes nós não o tenhamos experimentado. Portanto,
é vivendo a palavra que nós poderemos propô-la para que os outros também possam vivê-la. Depois Jesus nos fala sobre o julgamento. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma facilidade muito grande para julgar os outros. Porque, aliás, é muito mais fácil reconhecer o defeito, o pecado dos outros, como diz Jesus, o cisco que está no olho do irmão, do que reconhecer os nossos próprios pecados, as nossas falhas e, portanto, a trave que está em nossos olhos ou em nosso olhar. Parece, muitas vezes, que nós carregamos a cadeira de um juiz em nossas costas. E muitas vezes nós descemos esta cadeira, sentamos nela e nos colocamos a julgar e condenar a vida das pessoas. Nós não temos este direito, é o que nos diz Jesus. O julgamento, ele só pertence a Deus. E se eu desejo corrigir e não julgar, mas se eu desejo corrigir a vida de alguém, eu preciso, primeiro, reconhecer os meus pecados, as minhas faltas, me arrepender deles, endireitar a minha vida, e só depois eu poderei ajudar o outro que está no erro, que está no pecado e que está no vício. Esta atitude, meus irmãos e minhas irmãs, ela é fruto de quem se aproxima da palavra de Deus, de quem tem com ela uma profunda e sincera intimidade. Porque a palavra de Deus, ela nos faz enxergar as nossas próprias verdades. E estas verdades precisam ser vistas antes de que nós vejamos a verdade na vida do outro. E para concluir o Evangelho, Jesus nos fala dos frutos. Utilizando a imagem da árvore, ele diz que uma árvore boa, ela produz frutos bons. E uma árvore má, ela produz frutos maus. Aqui Jesus nos convida a pensar no que está dentro do nosso coração. E a primeira leitura que nós escutamos hoje é muito oportuna para esta reflexão. O autor sagrado nos fala do coração. E o coração na Sagrada Escritura tem um simbolismo muito forte, muito profundo. Nós podemos compará-lo com um depósito, de onde nós tiramos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Pensamentos, palavras e ações são retirados do depósito do nosso coração. Portanto, diz o autor sagrado, quando nós falamos, nós externamos aquilo que está dentro de nós. E então ele diz, você só será capaz de conhecer uma pessoa depois de ouvi-la falar. Mas aqui a gente precisa entender que nós precisamos ter uma atenção. Não são os discursos eloquentes que falam da vida de uma pessoa, mas aquilo que está ou que é dito no cotidiano da sua vida, onde aparece
a sabedoria da vida. E de onde o ser humano pode tirar a sabedoria para viver? Da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. É nela que nós encontramos a sabedoria mais pura para bem viver. É isto que faz com que o nosso coração ele se torne puro. É isto que faz com que o nosso coração ele se torne bom. E do tesouro do nosso coração nós possamos tirar coisas boas, pois como disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que uma árvore boa, ela só produz frutos bons. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos cuidado com as aparências. Muitas vezes a árvore ela é bem frondosa, tem folhas muito bonitas, mas os seus frutos não prestam. É assim a vida, é assim a atitude de muitas pessoas, nos diz Jesus no Evangelho de hoje. Portanto, tenhamos cuidado para não sermos hipócritas. Tenhamos cuidado para que a nossa vida não seja uma encenação, um grande teatro, mas busquemos viver com sinceridade. E do latim sinceridade, sincera, significa tirar a cera ou tirar a máscara ou as máscaras. E este é o grande convite que Jesus hoje nos faz, para depor as máscaras e mostrar com sinceridade, com honestidade, a verdade da nossa vida. Não tenhamos medo se nós descobrirmos que o nosso coração não é bom, se nós descobrirmos coisas ruins dentro de nós, se percebermos que existem muitas traves nos nossos olhos. Não tenhamos medo. Busquemos a Deus em sua misericórdia. Busquemos a conversão sincera da nossa vida. Porque só pela conversão, o nosso coração, este depósito, ele pode se encher de coisas boas e então, como uma árvore boa, nós produziremos bons frutos. Por isso dizia que a liturgia de hoje é uma bela porta de entrada para o tempo quaresmal, que nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, com a celebração das cinzas, e que nos propõe uma profunda revisão de vida e uma conversão sincera do nosso coração. Jesus nos anima hoje com este Evangelho. Jesus nos ensina a sermos melhores e a darmos o melhor de nós mesmos. Para concluir, quero dizer-vos que a bondade não pode ser apenas um valor em nossa vida, mas a bondade precisa ser a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.